aí pessoal, beleza? Meu nome é Jean e está começando aqui mais um vídeo no canal ScriptDeep e dessa vez pessoal eu vou estar falando aqui sobre entrada e saída de dados, ok? Continuando aqui as nossas aulas de programação em Python, certo? Então vamos lá, primeiramente nós já sabemos que é possível atribuir um valor à variável e podemos chamar essa variável para ver o nome, o valor que ela tem, né? Então eu colocar aqui var vai receber o valor de 32, se eu colocar aqui var, o Python ele me retorna o valor 32, certo? Agora, nós devemos saber uma coisa. O Python ele está retornando este valor porque nós estamos utilizando o console do Python, ok? Nós não criamos um script e não estamos executando o script, ok? Só que apenas o console. Então, é por isso que ele retorna o valor para nós, ok? E é por isso que nós conseguimos enxergar o valor. Agora, como é que um usuário de script ele conseguiria enxergar o valor de uma variável, digamos assim? Por exemplo, vou criar aqui um script, eu vou colocar aqui a mesma linha de código, var 32, var F5, eu tenho que salvar, né, área de trabalho e program, ok, salvar. Bem, aqui ó, executou o meu script program.py e vocês puderam ver que nada aconteceu, ok? Mesmo eu colocando aqui nessa linha para chamar a variável, ok? Por que nada aconteceu? Porque, como eu disse, isso aqui é um script e isso aqui é um console. No console, o Python ele vai retornar o valor para nós estarmos visualizando. Aqui no script não, ok? Então, como é que o usuário, a pessoa que estaria utilizando aqui o seu programa, pode ver o valor? Simples, podemos utilizar aqui a função print, ok? O print nada mais é do que uma função que ela vai imprimir um valor na tela do terminal, ok? Então, como isso é feito? Podemos passar aqui um valor qualquer, ok? Pode ser uma string, um número, um valor booleano, ok? E podemos colocar o seguinte, nome, por exemplo, vírgula, Jean. Opa, vírgula Jean. Se eu executar, vocês podem ver que ele vai me retornar nome, dois pontos e o meu nome Jean, ok? E eu posso estar colocando aqui infinitos valores, ok, pessoal? Posso colocar aqui, por exemplo, idade, posso mesclar um tipo primitivo com outro. Então, posso colocar aqui idade, vírgula, 16, por exemplo. E ele vai me retornar isso aqui também, ok? Mas isso aqui eu estou fazendo no console. Então, vamos ver aqui isso no script. Eu vou manter essa linha de código aqui, ok? var 32. E eu vou só tirar isso aqui e vou colocar print var, ok? Vou dar F5, salvar. E agora vocês podem ver que ele apareceu 32, ok, pessoal? Então, é basicamente isso que a função print ela faz, ok? Ela vai imprimir uma string ou qualquer outro tipo de valor na tela, certo? Outra coisa também, pessoal, é que existe as funções, ok? Elas têm parâmetros, ok? Não são todas, é claro, mas o print ele tem os seus próprios parâmetros, ok? Nós iremos falar sobre parâmetros, etc., mais para frente nas aulas de funções. Mas o print aqui vocês podem ver que ele tem vários parâmetros. Tem aqui o parâmetro value, tem aqui o sep, end e outros, ok? O mais importante agora é nós sabermos sobre o end, ok? Vocês podem ver que ele está com essa string aqui, um barra contrário n, ok? Primeiramente, o que é barra contrário n? Barra contrário n é um comando, ok? Digamos assim, um comandozinho de uma string que ela vai fazer um enter para nós, ok? Então, se eu colocar aqui, olá, barra contrário n, mundo, isso aqui irá acontecer, ok? Ele vai dar um enter, ok? Isso aqui, barra contrário n, nada mais é do que um enter. Assim como também barra contrário t, ok? Isso aqui vai fazer um tab. Então, se eu colocar, por exemplo, barra contrário t, print barra contrário t, e vou colocar aqui, por exemplo, hello world, vocês podem ver que vai ser gerado aqui um tab, ok? Um espaçamento de 4 vezes, ok?
Então, existem vários subcomandos, digamos assim, que podemos estar passando utilizando barra contrário N. Agora, uma coisa que devemos saber também é que o barra ele é uma espécie de comando. Sabe quando você, por exemplo, está jogando e aí no chat tem vários comandos, uma lista de comandos que você pode fazer para executar, você tem que colocar barra e o comando, por exemplo, é a mesma coisa, só que ao invés de ser uma barra normal, é um barra contrário, ok? E nós temos barra contrário T, barra contrário N, barra contrário, vários tipos de coisa, ok? E para nós executar um comando, ok? O que podemos fazer? Por exemplo, se nós quisermos colocar um barra contrário e uma string, ok? Por exemplo, eu quero colocar um barra contrário e meu nome, sabe? Sem que execute um comando. Então, nós temos que colocar duas vezes barra contrário. Se eu fizer isso aqui e colocar qualquer coisa de string, sei lá, vocês podem ver que vai ser gerado aqui um barra contrário e qualquer coisa, ok? Sem que execute algum comando, qualquer coisa assim, certo? Agora que vocês já entenderam sobre os barra contrário aqui, vamos entender o que é aquele parâmetro que eu falei, que é o end, ok? Bem, o print aqui, ele, por padrão, ele vai pular uma linha no seu terminal, ok? Então, se eu colocar aqui print e colocar um olá, foi pulado uma linha. E se eu colocar aqui print mundo, foi pulado outra linha, ok? E o que é que está acontecendo aqui? O print aqui, ele tem um parâmetro, que é o end, e o end, por padrão, está definido como barra contrário N. Se lembre, barra contrário N é um comando, digamos assim, para executar um enter, ok? Na string, ok? E o end nada mais é do que um parâmetro de finalização, digamos assim, ok? No final de um print, no final da impressão, vai ser colocado essa string aqui, ok? Então, só aí vocês já entenderam o que que está acontecendo aqui quando pula linhas, ok? No console aqui, no console do Python, isso aqui é normal de pular linhas, ok? Agora, no script, nós podemos estar modificando isso. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, print olá e colocar outro print, que é o mundo, certo? Print olá mundo, se eu der F5 aqui, vocês já devem saber que vai pular aqui uma linha, certo? Então, olá, pula uma linha, mundo, certo? Porque já está definido como padrão ali aquele parâmetro como barra contrário N. E se nós definirmos outra coisa, se colocarmos aqui uma vírgula, ok? E colocarmos um end, e colocamos, por exemplo, uma string vazia e der um F5, olha o que vai acontecer. Agora vai ficar toda a impressão junta, então vai ficar olá e mundo juntos, ok? Isso porque eu passei aqui uma string vazia no parâmetro end, certo? Uma coisa que vocês não devem saber, se vocês não tiverem experiência com linguagem de programação, é sobre definir parâmetros, ok? Uma definição de parâmetros. Para definirmos vários parâmetros, por exemplo, definir CEP, definir END, por aí, colocamos uma vírgula, ok, para separá-los. Então, aqui vocês podem ver que tem aqui o parâmetro de value. Nesse parâmetro, nós podemos passar vários valores. Tem aqui uma reticências, ok? Isso porque nós podemos estar passando vários tipos de valores, por exemplo, olá, podemos colocar 13, podemos colocar 23, um true, podemos colocar aqui vários tipos de coisa, um none, por exemplo, ok? E tudo isso aqui será impresso. Agora, se colocarmos, por exemplo, isso aqui, vírgula, e o nome do parâmetro, por exemplo, end, aí nós podemos passar um valor para esse parâmetro, ok? Para estar sendo executado na função, certo? E, como eu disse, aqui o print tem vários parâmetros, porém, o que nós iremos estar usando atualmente vai ser o end, ok? Mais para frente nós iremos falar sobre os outros parâmetros, correto? Beleza? Então, vamos lá. Como podemos ver aqui, uma string vazia vai juntar as impressões, ok? E se eu colocar aqui um espaçamento, ele vai dar um espaçamento, certo? E a função print é a função mais básica que vocês devem aprender. E ela vai ser uma função importantíssima para vocês, ok? Principalmente se vocês estiverem desenvolvendo programas de terminal, certo?
Também o print ele é muito usado para debugar código, né? Eu, por exemplo, faço vários prints na linha de código para ver o que é que está errado na linha, etc, ok? Então, por favor, gravem isso, aprendam sobre print, que é muito importante, realmente, ok? E agora, falando sobre entrada de dados, que isso aqui foi saída de dados, e agora vamos falar sobre entrada de dados. Isso aqui eu vou manter, que eu também vou usar depois, ok? Bem, como nós já sabemos, podemos criar uma variável e passar um valor para ela, né? Atribuir um valor utilizando o sinal de igual, ok? Só que isso é feito pelo programador. E se por acaso quisermos que um usuário ele defina o próprio valor na variável, por exemplo, eu quero criar uma variável de nome, só que eu não sei qual é o nome do usuário que está utilizando o programa, ok? Então, como é que eu vou fazer para fazer essa variável receber o nome do usuário, ok? É bem simples. Nós podemos utilizar a função input, ok? Que é uma outra função muito básica do Python que nós devemos aprender, ok? Então, o que é que o input ele vai fazer? O input ele vai esperar que o usuário ele passe um valor e esse valor vai ser uma string, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, nome igual a input, eu vou executar aqui essa linha de código, nada aqui aparentemente está sendo feito, né? Mas vocês podem ver que aqui não apareceu essas setinhas vermelhas. Por quê? Porque o input ainda está sendo executado, o input ainda está em execução, ok? E o que isso aqui está fazendo? Ele está esperando que eu passe algum valor para o input, ok? Então, se eu colocar aqui Jean, pronto, executou aqui, ó, apareceu as setinhas. E se eu for ver a variável Jean, a variável nome vai ter aqui a string Jean, ok? Então é isso que o input ele vai fazer. Ele vai esperar que o usuário ele passe um valor e depois nós podemos fazer o que quiser com esse valor, ok? Porque o input ele retorna o valor. E o input também ele tem um parâmetro, ok? Se eu não me engano é somente um parâmetro que o input tem, que é um parâmetro que nós podemos colocar um título, digamos assim. Então, podemos aqui colocar uma string, ok? E é obrigatoriamente uma string, não pode ser um valor booleano, não pode ser um inteiro, não pode ser um float, não pode ser nada disso. Tem que ser obrigatoriamente uma string. Se vocês quiserem passar um valor, um número, por exemplo, vocês colocam um número seguido de str, ok? Que é uma conversão de primitivo que eu já falei lá na aula passada, ok? Se vocês não viram, vão ver lá na playlist de programação em Python, que é muito importante a conversão de tipo primitivo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, coloque seu nome, ok? Porque se eu não colocar um título, o usuário ele não vai saber, é claro, que passar de valor, né? Por exemplo, aqui eu coloquei nome vai receber o valor de input. Eu já sabia o que é que eu iria passar para a variável, ok? Mas um usuário que estiver utilizando o programa, ele não vai saber. Então, vou colocar aqui um título que vai ser coloque seu nome. O nome vai receber o valor de input, coloque seu nome. E pronto, vou executar o código, a linha. E vocês podem ver que agora foi gerado aqui um título, digamos assim, né? Um título aqui mais string. Então, tá aqui, coloque seu nome. Ele vai dar aqui vai dar um espaçamentozinho, né? Porque eu coloquei aqui. E eu posso colocar aqui Jean, ok? Aí vocês devem estar pensando, poxa, isso aqui vai ser colocado, isso aqui vai ser também passado, vai ser retornado pela função. Não, isso aqui é apenas um título da função, ok? Que vai ser imprimido, ok? E nada demais vai acontecer, apenas o Jean que vai ser, o input ele vai retornar, ok? Então se eu for ver aqui minha variável, vai estar aqui Jean como o valor da variável, ok? Então, por favor, estudem sobre essas duas funções aqui, são funções muito importantes na linguagem Python, ok? Funções que vocês vão utilizar bastante nas próximas aulas. E elas são funções muito simples, como vocês puderam ver, ok? Nada mais, nada menos do que uma entrada e saída de dados. A função print, ela vai imprimir, e a função input, ela vai receber um dado, ok? E vai retornar, ok? Depois vamos estar falando também sobre retornos de valores, ok? E a função print, a função input, elas são um resumo de uma outra função, ok? Como assim?
Existe um módulo em Python, ok? Python é uma linguagem modular, certo? Existe um módulo que é o módulo sys, ok? E dentro desse módulo sys, nós temos sys.stdout, ok? E o print nada mais é do que sys.stdout.write, ok? Então é por isso que eu falei que o print e o input são funções simplificadas, digamos assim, funções que os desenvolvedores do Python fizeram para dar uma luz, digamos assim, para os iniciantes na linguagem, ok? Então a função print é nada mais é do que um sys.stdout.write, ok? Para quem já é experiente em outras linguagens, já deve estar entendendo mais ou menos do que isso aqui se trata, ok? E a função input nada mais é do que um sys.stdin.read, ok? Então é basicamente readline. É basicamente isso aqui, que é o input e o print. Nada mais é do que funções simplificadas para iniciantes, ok? Mas não desvalorize essas funções, ok? Não é porque é simplificada que ela seja ruim, ok? Na verdade, ela só tem um pouquinho menos de recursos, digamos assim, ok? Mas ainda assim, elas são funções importantíssimas que vocês vão utilizar muito aí nos seus programas, ok? Então, vou agora criar um programa de exemplo, ok? E o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, comentando o código, recebe nome de usuário, ok? Vai ser o primeiro programa aqui que eu vou estar fazendo aqui com vocês, ok? E vai ser um programa bem simples aqui de exemplo. Vou fazer um programa aqui de uma simples entrada de dados, ok? Como se fosse um login de um site, ok? Então vou colocar aqui recebe o nome de usuário. Vou colocar aqui o nome, vai receber o valor de input. Digite o nome de usuário, ok? E recebe senha, por exemplo. Senha vai receber o valor de input. Digite a sua senha. Digite a sua senha. Ok. E agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Parabéns. Vou colocar agora mais nome. Foi cadastrado. Prontinho. E um barra contrário N aqui, só para ficar um pouquinho bonitinho no console, né? Então, vai ser basicamente isso aqui, ok, pessoal? Vou dar F5, executar, e prontinho. Digite o nome do usuário, vou colocar, por exemplo, bot 344 sei lá, @script, não sei. Pronto, colocar aqui um nome aleatório de um hacker, digamos assim. E vou colocar aqui uma senha qualquer, vai ser Goku, por exemplo. Goku 345 patão, ok? Prontinho. Parabéns, nome aqui do usuário foi cadastrado, ok? Então tá aqui um simples código e o primeiro código aqui das nossas aulas de programação em Python, ok? Então eu vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês treinem isso aqui, ok? Porque vocês precisam praticar para vocês melhorarem. E eu vejo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço, valeu, falou e tchau!